tarde, meninos e meninas do quinto ano. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de redação da semana. Hoje nós vamos fazer leitura e interpretação de texto. É muito importante para a gente escrever bem, a gente saber ler e interpretar aquilo que a gente lê. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente entender o que a gente lê, a gente também vai produzir redações melhores. Vamos iniciar nossa aula copiando a agenda? Vamos iniciar nossa aula de redação copiando a agenda e eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem a agenda. Como vocês viram na agenda, hoje também vamos fazer correção de atividade. Aquela atividade que eu passei semana passada. Mas antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo ler o livro? Eu passei para vocês a meta de ler a metade desse livro, que foi até o capítulo 5. Alguém conseguiu? Você já leu todo? Muito bem. Quem não leu ainda, ou quem não começou, ou quem não atingiu ainda o capítulo 5, não se preocupe. Vou dar mais um tempinho para vocês concluírem a leitura do livro, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre outros textos que estão no nosso livro de português mesmo. E vamos fazer a interpretação, a atividade de interpretação desses textos. Depois que vocês finalizarem a leitura do livro, de Covardes e Heróis, todos temos um pouco, nós vamos fazer atividades só relacionadas a esse livro, tá bom? Então, leiam, todo dia leiam um pouquinho, que logo vocês finalizam a leitura dele. E tenho certeza que vocês vão amar quando vocês terminarem a leitura. Então, como dito, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação e leitura de texto. E vamos começar por corrigir a atividade da página 125. Essa atividade da página 125, ela tem como texto o texto da página 124. Vamos ler juntos esse texto? Abram aí o livro de vocês na página 124 e vamos fazer juntos a leitura desse texto. Vocês provavelmente já fizeram, quando foram realizar a atividade, mas vamos ler. A invenção do relógio. Houve um tempo em que o ser humano tinha todo o tempo do mundo. Não havia dia, hora, minuto, segundo. O amanhã emendava no hoje, que já vinha de ontem e anteontem, e assim por diante. Mas, de repente, não sei o que deu nessa gente. Apareceu um homem apressado, sempre ocupado, com o tempo contado. Carrancudo dizia: brincadeira tem hora, uma hora a gente se encontra, existe hora para tudo. Lógico, só pode ser ele o inventor do relógio. É tudo invenção, do Ricardo Silvestre, São Paulo, Editora Ática, 2010. Então, esse texto, ele foi escrito, por vocês virarem a página, na página 125 fala um pouquinho sobre o Ricardo, que nasceu em Porto Alegre em 1963. Formou-se em letras e escreveu o primeiro poema em 1985. Desde então, não parou de escrever. Agora, conhecendo o texto e conhecendo um pouquinho do autor, nós podemos ir para a correção. Aqui na página 125, no por dentro do texto, a primeira questão, ela pergunta assim: marque a resposta com um X. O texto A Invenção do Relógio é. Esse texto, ele é o primeiro quadrinho, Um poema e está organizado em versos. Muito bem. Segunda questão.
Segundo o texto, como era o tempo antigamente? Então, logo no começo do texto, né, ele nos dá referências de que antigamente as pessoas tinham todo o tempo do mundo. Quando ele fala assim, né, não havia dia, hora, minuto, segundo, o amanhã emendava no hoje, que já vinha de ontem, anteontem e assim por diante. Então, ele estava querendo dizer que antigamente as pessoas tinham todo o tempo do mundo. A terceira questão diz assim: o poema está organizado em quantas estrofes e em quantos versos? Então, nós aprendemos que os versos são cada uma das linhas compostas, né, no poema. E a estrofe é a união dos versos. E, em geral, é separada, né, por um espaço. E quando observamos esse texto, nós vemos que não tem essa separação. Por quê? Porque é apenas uma estrofe. E nessa única estrofe, nós temos 22 versos. Quarta questão. Esse poema, assim como a notícia Mão na Massa, aborda o tema invenção. Os dois textos, ao tratar do mesmo tema, usam linguagem objetiva? Por quê? Não. O poema, que é esse que a gente leu agora, ele usa uma linguagem subjetiva e, mais do que fatos e informações, ele vai valorizar a disposição de espírito diante das mudanças em nossa relação com o tempo. Diferente do texto Mão na Massa, que é uma notícia. Sendo uma notícia, ela se preocupa mais com a objetividade das informações. Então, o poema, que é esse texto que a gente viu agora, ele usa uma linguagem mais subjetiva, uma linguagem mais poética mesmo, né? Para falar sobre o tempo, para falar sobre a invenção, né? A invenção do relógio. Já o texto Mão na Massa, como era uma notícia, ele mostra, sim, as informações de forma objetiva. A notícia, né, ela tem essa função de informar de forma direta, né? E assim nós vemos a diferença. Mesmo os dois textos falando sobre os mesmos assuntos, né? Que seriam invenções. Agora, eu quero que vocês abram o livro de vocês lá na página 144 para a gente realizar a nossa atividade de hoje, nossa atividade de classe. Aqui na página 144 começa um texto que eu gostaria também que vocês acompanhassem a leitura, tá bom? Abram aí, página 144, e vamos ler esse texto. As crianças de hoje gostam mais de ler. Ruth Rocha comemora 50 anos de carreira. Vamos acompanhar a leitura. Batemos um bate-papo exclusivo com a escritora mais querida pelas crianças. A redação Pais e Filhos, 2 de março de 2017. Nesta quinta-feira, 2, uma das escritoras mais queridas do Brasil comemora 86 anos e nos permitimos o clichê de dizer que quem ganhou o presente somos nós. Isso porque neste ano, Ruth, mãe da Marina e avó de Miguel e Pedro, também comemora 50 anos de carreira. Viva! São 50 anos de obras importantíssimas que falam sobre ética e tratam a criança com respeito, como Marcelo Marmelo Martelo, O Reizinho Mandão, Romeu e Julieta, O Menino que Quase Virou Cachorro, O que os Olhos Não Veem. O sucesso das histórias se reflete nos números. Ruth Rocha vendeu mais de 40 milhões de livros pelo mundo todo. Suas obras, inclusive, têm grande participação nos programas de incentivo à leitura promovidos pelo Ministério da Educação. Conversamos com a amada escritora para saber como ela vê todo esse sucesso. Batemos um papo também sobre como ela acha que são as crianças leitoras de hoje. Delícia de entrevista. Pais e filhos. Como avalia sua trajetória? Ruth Rocha. Estou muito feliz com meus 50 anos de carreira. Fui muito feliz nesses anos.
Fiz uma carreira muito boa e que começou logo. Quando comecei a escrever com 38 anos, meus livros venderam bem e tinha vontade de escrever mais e mais. Também tive pais, irmãos, marido, filha, netos e amigos ótimos que sempre me apoiaram muito. Estou feliz da vida. PIF. Muita coisa mudou nesses 50 anos de sua carreira. A tecnologia, principalmente, avançou bastante. Como acha que é o leitor mirim de hoje? RR. As crianças de hoje gostam muito de ler. A gente tem a impressão que não, mas elas gostam sim. No meu tempo, as crianças não liam tanto. Eu lembro que lia muito e não tinha com quem conversar sobre os livros fora de casa. A educação mudou muito. Antigamente, a educação cuidava das crianças de maneira megera, sem liberdade e sem autonomia. As crianças eram muito restringidas e se desenvolviam com dificuldade. Até a literatura era punitiva. Os meus pais eram diferentes. Eles me deixavam fazer e ler o que eu queria. Hoje, a educação dá mais importância para as crianças. Elas têm mais acesso à tecnologia, mas também aos livros. Além disso, temos uma literatura brasileira muito rica. Podemos citar Ana Maria Machado, Marisa Colasantin, Pedro Bandeira. Os escritores brasileiros de literatura infantil são muito bons e escrevem bem. PIF. Como podemos continuar a cativar os leitores? RR. Assim como as crianças gostam de livro, também podem gostar de televisão e jogar no celular. Há espaço para tudo, mas sempre existem crianças que preferem os livros. PIF. O que mais deseja para as crianças do Brasil? RR. De maneira geral, sempre desejo saúde porque é muito importante, mas também desejo educação. Desejo que todas as crianças sejam educadas. Com todos os problemas do mundo, educação faz muita falta. Essa é uma entrevista da Pais e Filhos, que foi feita com Ruth Rocha em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Agora, vamos para a página 146, onde começa a atividade. E agora eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder as páginas 146 e 147 e depois a gente retorna para a gente poder corrigir juntos, tá? Pausem o vídeo e quando concluírem, pode voltar. Agora que vocês já fizeram, vamos corrigir. Vamos começar aqui na página 146. A primeira questão pergunta: marque a resposta com um X. O texto que você acabou de ler é... Que tipo de texto é esse? Uma entrevista, o segundo quadrinho. Fica bem claro, né, que é uma entrevista. Segundo, aqui a segunda é de V ou F, né? Eu vou falando V, F e depois eu mostro para vocês o gabarito, tá bom? Segunda questão diz assim: com base nas respostas de Ruth Rocha, coloque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmativas abaixo. Primeira, os livros da autora foram um fracasso de venda, o que fez com que ela pensasse em desistir da carreira? Falso. As crianças hoje leem mais do que no passado? Verdadeiro. As crianças hoje têm mais acesso à tecnologia e são educadas de maneira mais livre? Verdadeiro. Quem gasta muito tempo no celular lê pouco? Falso. Para o desenvolvimento das crianças, a educação é mais importante que a saúde? Falso. Então fica F, VV, FF. Certo? Terceira questão. Ruth Rocha pode ser considerada uma
escritora de sucesso? Justifique sua resposta. Essa resposta é pessoal, mas de acordo com o texto, a resposta é bem clara. Ela era sim uma escritora de sucesso, ela é sim considerada uma escritora de sucesso, pois ela já vendeu mais de 40 milhões de livros. Vamos para a quarta questão. Qual é a finalidade do texto que aparece antes das perguntas do entrevistador e das respostas do entrevistado? Então, esse texto que foi apresentado antes, que é o que está na página 144, esse trecho, do texto, ele é apresentado com que objetivo? Ele é utilizado para apresentar ao leitor, de forma breve, a pessoa que vai ser entrevistada. Quinta questão. Por que os pais da escritora eram diferentes? O que ela falou que diferenciava o pai dela dos pais da época quando ela era criança? Os pais dela permitiam que a filha lesse o que desejasse, em uma época em que as crianças eram educadas sem liberdade e sem autonomia. Tanto que ela disse que ela lia muito, mas não tinha com quem conversar sobre as coisas que ela lia. Sexta questão é uma questão de resposta pessoal. Diz assim: Ruth Rocha lia muito quando era criança. Em sua opinião, o gosto da autora pela leitura influenciou a escolha dela para se tornar escritora? Aí é sua opinião, então eu não posso dar nenhuma resposta. O que você acha? Será que o fato de ela ler bastante quando era criança influenciou ela a querer ser uma escritora? Você coloca aí o que você acha, tá? Sétima. Que recursos visuais foram usados para diferenciar perguntas e respostas na entrevista? No texto, vocês conseguiram identificar alguma diferença entre as perguntas e as respostas? Sim, né? Nós conseguimos identificar que a identificação do entrevistado e do entrevistador, assim como as perguntas, são destacadas em negrito e as respostas são escritas sem destaque. Oitava. A partir da segunda pergunta e resposta são usadas as siglas abaixo, PIF, RR. O que essas siglas significam? Então, no caso, o PIF significa pais e filhos, indicando o entrevistador, e RR significa Ruth Rocha, que é a indicação do entrevistado. Para não ficar repetindo todo o tempo, pais e filhos, Ruth Rocha, pais e filhos, Ruth Rocha. Eles fazem essa abreviação. A nona e a 10ª questão são questões de respostas pessoais e que são para ser feitas em grupo, conversando em sala de aula. Infelizmente, no momento a gente não vai poder fazer. Quem sabe quando a gente retornar, a gente faz essa atividade. Assim finalizamos a nossa aula de redação. Não deixem de fazer a leitura do livro paradidático, tá bom? Vão lendo um pouquinho todos os dias. Agora que já passou os trabalhos avaliativos, tenho certeza que vocês têm mais tempo, né? Semana passada foi corrida, com a conclusão desses trabalhos, mas agora está tudo mais tranquilo. Então, não deixem de fazer essa leitura, tá bom? Nem que você leia apenas umas 2 ou 3 páginas por dia. Se você ler todos os dias, logo logo você conclui a leitura do livro. Espero que vocês tenham gostado da aula e se vocês tiverem alguma dúvida, já sabem, não guardem para si, mandem para mim agora pelo WhatsApp, me mandem mensagens que eu vou ter o maior prazer em responder. Desejo a todos uma excelente semana e amanhã nos vemos na nossa aula de artes. Tchau, pessoal!